Oi, terceiro ano, tudo bem? Como vai? Professor Adriano. Gente, eu tenho um material aqui, que é um material de sociologia. Nós discutimos no começo do ano. Foi no começo do ano que nós discutimos. E foi no carnaval. Foi antes da pandemia, isso daí, né? É bastante importante que todo ano aparece uma discussão, né, sobre apropriação cultural, pode usar essa roupa, não pode usar essa roupa. Eu acho que se não houver uma conscientização muito séria e um debate mesmo, né, uma discussão sobre esse tema, apropriação cultural, você não vai ter mais fantasia de nada, nenhuma. Né? Eu acho que a gente precisa saber um pouquinho mais sobre isso e na aula de hoje aqui, né, o que eu vou dividir com vocês hoje aqui, fala exatamente disso. É aquela aula nossa, onde nós falamos sobre apropriação cultural, tá bom? Vou dividir a tela aqui para vocês, para a gente olhar um pouquinho, aquele mesmo slide lá, tá? Aquela aula onde nós falamos sobre esta situação aí que eu vou mostrar para vocês. Uma notícia, né, do dia 24 de fevereiro de 2020. Notícia aí do estado de São Paulo, tá bom? Olha só. Fantasias de índio e de negro alimentam polêmica sobre apropriação cultural durante a folia. Muito bem. O que acontece aí é que essa notícia ela abre para um ponto importante que eu quero explicar para vocês, tá? Essa notícia, ela praticamente aparece todo ano quando tem carnaval, e eu quero discutir um pouquinho, falar da questão da apropriação cultural a partir dessa notícia aí. Então, eu vou passar o que foi dito na notícia muito rapidinho, tá? Eu não vou ler para vocês cada linha, cada parágrafo, mas eu vou mostrar um pouco, né, do que foi dito aí, para a gente conseguir chegar no que eu quero explicar para vocês, tá bom? Então, olha só. Então, aí ele vai dizer na notícia que o Rio de Janeiro é um lugar onde você tem festas com fantasias, não é? Empresário com roupa de empresário, uma festa com os empregados com roupa de patrão, nega maluca, Rastafari. Tá bom. Então, dá uma olhada só. No Rio de Janeiro, tem as festas com os carnavais e as fantasias normalmente. Não é isso? Como acontece todo ano? Aí ele vai dizer aqui, né? Não, não é mais. Tá? Hoje isso mudou, tá bom? Hoje a gente percebe um movimento que quando chega o carnaval tem um pouco mais de cautela. Eles fazem as coisas com parcimônia. Por quê? Porque existe, graças a Deus, uma reflexão importante sobre o respeito às diferenças. Ah, professor, isso não existe e tal. Não existe, não. Talvez não esteja em um nível adequado, mas tem os primeiros passos aí acontecendo. Essa notícia mostra isso, tá? Concordo com você que estamos longe de melhorar isso, mas nós já começamos. Por quê? Porque essa notícia dá conta de nos dizer sobre uma cartilha que foi elaborada este ano para o carnaval, tá? Então, aqui ele coloca, né, recomendações foram feitas, por exemplo, por órgãos de Belo Horizonte e do Ceará. Recomendações feitas acerca do quê? De como fazer uma cartilha para dar para as pessoas orientações de como se portar no carnaval. Então, isso é algo novo, que é um posicionamento muito importante por parte do Estado, não é? Então, olha só, aí ele começa a falar de uma música, né? O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Bom, ele vai explicar que é muito tradicional nas marchinhas, sobretudo as marchinhas antigas, aparecer referências que são preconceituosas, tá?
E isso passa a ser hoje observado com mais cuidado. Você vai ver que em alguns lugares não vai se tocar, não é, essas músicas aí. Outros vão e tal, não estou dizendo que não vai ter no país, mas você vai ter alguns pontos que de alguma maneira já, né, trabalham com essa ideia. Bom, aí tem dois, né, o blackface. Fala, blackface não é fantasia. Esse blackface, que muita gente usa para fazer brincadeira e tal, é uma ridicularização, né? É expor. Ele carrega uma simbologia do apartheid, tá? E não é uma homenagem. O blackface não é uma homenagem, ele carrega isso daí e tal. Então, aí ele vai dizer também na cartilha que o cabelo e símbolo da negritude são sagrados e não um adereço de carnaval, né? Ah, vou comprar uma peruca Black Power. Gente, o cabelo Black Power tem um significado, né? O cabelo rasta tem um significado também. Então, ele não pode ser banalizado. Ah, professor, então como é que eu faço? Eu não posso usar? Eu acredito que você possa, sim. Eu acho que você pode usar. Mas a questão colocada aqui é perceber, por exemplo, que a fantasia de nativo, né? Ele coloca índio, ela não é uma fantasia. Aquilo ali ele usa, aquela pintura corporal, tem um significado religioso. A pintura corporal tem um significado cultural muito forte. A pintura corporal tem a ver com a identidade da nação tupi, da nação chavante, da nação guarani, tá certo? Então, é importante fazer o quê? Perceber essas coisas antes de usar, não é? Então, o que eu acho assim, é apropriação cultural. Eu acho que se você não faz menor conta de entender, é. Agora, quando você, de alguma maneira, busca compreender, busca usar com respeito, com, né, atenção e cuidado para não banalizar, saber o que está usando. O que você está usando? Ah, isso aqui é uma pintura indígena que é feita nos dias em que nascem as crianças nas aldeias e tal. Olha que interessante, você está sabendo o que acontece, está sabendo o significado, você está, na verdade, de alguma forma contribuindo. Agora, quando você não sabe de nada, você fica espalhando. Que pintura é essa? Ah, não sei, sei lá, achei legal, isso aí não tem significado nenhum, é uma pintura. Isso é apropriação cultural pesada. Isso acho que. Não é? Vamos lá. Então, olha só. Ele fala, né, de outros povos também, né, o povo cigano, né, as pessoas se vestem também bastante de cigano. Tudo isso, gente, ó, isso aqui tudo, essas explicações que nós estamos vendo aqui, ó, essa, essa explicação aqui do número 1 até o número 7, vamos ver, 8, até o número 8, tudo isso é explicação que a própria cartilha traz, tá? Então, ele coloca aí, né? Por que, que não usar, né? Por que não usar? Ele explica, ele dá uma dica boa aí, né? Transfake, homem vestido de mulher. Então, a ideia não é que isso seja perpetuado, porque quando o homem se veste como mulher, não são todos, mas você sabe que uma grande parte, eles ridicularizam a imagem da mulher, né? Eles sempre tratam de representar a mulher em situação jocosa, em situação bastante degradante e fazem disso uma piada. Então, assim, no momento que a gente luta sobre a questão do respeito em relação à mulher, o respeito, né, essa questão da violência contra a mulher, isso não pode ser aceito como uma situação normal, tá? É importante lembrar disso. E aí, respeito à população LGBTQI, né? LGBTQ+, aí, é a população negra, né? Então, é importante pensar que as formas de preconceito, até hoje, elas estão presentes, né? Respeitar o direito da população negra, pessoal LGBT, o Brasil mata muito LGBT, né?
Então a gente precisa tomar esse cuidado, precisa prestar atenção que quando se tratar desses temas, abordá-los com um pouco mais de consideração e cuidado, tá? E aí a criminalização e violência, não ao higienismo, e sim o direito à vida. Então, a visão periférica, né, da coisa, né, a marginalização da periferia, né, onde você acha que, de alguma forma, a violência reside na periferia. Já viu isso? A polícia chega na periferia com uma violência tamanha, mas a polícia não anda no centro da cidade de São Paulo ou outras capitais com a mesma violência, né? Eu acho que precisa reprimir, sim, todo tipo de ação que necessita uma intervenção policial, mas como vai ser feita essa intervenção? Vamos lembrar um caso aqui que foi muito falado na ocasião. Teve aí no Mackenzie, aqui em São Paulo, né, nas universidades de São Paulo, não só o Mackenzie, mas todas elas fazem festas. E é nessas festas que acontecem nas universidades em São Paulo, elas recebem a polícia, né? A polícia chega de maneira diferente. Mas quando tem uma festa na periferia, a polícia chega também de forma mais agressiva, né? Por quê? Porque a periferia é mais perigosa? Não sei, mas eu sei que isso existe e de alguma maneira precisa ser considerado em nossos discursos, né? A gente precisa ver um pouco mais de perto como tudo isso daí acontece, tá joia? Então, vamos lá, ó. Apropriação cultural, problemas centrais, né? Qual é o problema central dessa apropriação cultural? Bom, a cartilha aqui já trouxe alguns, né? Isso aqui tudo é uma cópia da cartilha que o jornal Estado de São Paulo divulgou, tá? Aí, ó, de 1 a 8 itens, né, explicadinhos ali, tudo certinho. E aí, quais são os problemas centrais dessa situação de apropriação cultural? O problema central, ele é o quê? Quando você vai desmontar o conteúdo crítico da cultura em questão. Então, quando você banaliza a pintura corporal do nativo, você está esvaziando o conteúdo crítico que tem ali. Aquela pintura tem um significado, você não sabe qual é o significado e está falando para todo mundo que não é nada. Que pintura é essa? Não é nada, eu não sei, não é nada. Como não é nada? Entende? Então, é importante se informar no mínimo, né? Porque hoje você tem internet aí, fica bem mais fácil. Olha só, o esvaziamento de uma ideia de conteúdo, de uma identidade e conteúdo cultural. O que é esse esvaziamento de uma identidade e de conteúdo cultural? Esse esvaziamento de uma identidade e de conteúdo cultural é quando você pega e usa alguma roupa importante para uma cultura, por exemplo, kimono, não é? Lá no Oriente, as pessoas usam kimono. E aí você começa a usar o kimono, mas nem sabe de que cultura é o kimono, não sabe a importância do kimono, não sabe o que ele significa naquela cultura, mas está usando. Olha, não tem problema, desde que você vá fazer as considerações, perceber, né, como é que é. Entendeu? Porque senão você vai trazer um esvaziamento da identidade do conteúdo cultural ali, não é? Bom, aí tem uma situação de economia cultural, né? Os meios de comunicação, a mídia, né? Se utilizam de elementos da cultura para fins de entretenimento e comércio. Todo mundo começa a vender dread, todo mundo começa a vender peruca Black Power, todo mundo vende kimono. E aí você tem o esvaziamento da identidade e do conteúdo cultural em massa, não é? A indústria cultural ela entra nessa situação, ela acaba de arrebentar com tudo, né? Ela acaba de desvalorizar a questão cultural. O exemplo do reggae, né? O que acontece? O reggae é ligado a uma tradição religiosa. Judeus da Etiópia, na África, tá certo? Eles usam dreads como símbolo de resistência. Veja bem,
os religiosos na Etiópia usam dreads como símbolo de resistência. Tá joia? Então, quando a indústria cultural se apropria do uso dos dreads, acontece a banalização do estilo em questão. Qual é o estilo? Estilo Rasta, Rastafari. Como assim? Fazendo os dreads e o reggae ligados ao uso de drogas e um comportamento fora da normatização social, que é aquilo que você sabe. Eita, você quer... Não é isso que é o... o dread não é ligado a isso, só que hoje é. Por quê? Porque você teve aí a economia cultural, né? Que foi o meio de comunicação e a mídia, utilizando desta situação de cultura que pertence ao povo africano e acaba indo na direção da banalização. Então, isso é apropriação cultural, não é? Lógico que o tema exige uma reflexão bem maior, tem muitas questões envolvidas que merecem ser discutidas, analisadas, e que aqui, só nesse tempinho nosso de aula aqui, não vai dar para resolver nunca, né? A gente precisaria um tempo maior para discutir, mas de maneira geral, esta é a visão que eu queria compartilhar com vocês acerca da apropriação cultural, tá? Veja que nós partimos da notícia de um jornal, fizemos uma observação aqui, discutimos alguns pontos e nós colocamos, né, os problemas centrais da apropriação cultural e como um exemplo de como isso, de alguma maneira, pode prejudicar toda uma cultura, né, e trazer um esvaziamento do conteúdo cultural ali, tá bom? O vídeo já ficou grande até demais. Então, o que eu quero muito que vocês percebam, pessoal, nessa aula aqui, né, de sociologia, que a questão da apropriação cultural, ela passa por uma questão de conscientização. Ela passa por uma questão de leitura da realidade e que a gente precisa cultivar. A gente precisa privilegiar mais vezes em nosso cotidiano, em nossas práticas, para que para que possamos de alguma maneira ter menos problemas com as questões culturais. Tá joia? Obrigado, pessoal. Já falei bastante aqui. Qualquer dúvida, gente, pode falar comigo, tá? Me procura, manda mensagem, chama lá na Agenda Edu, vai lá, conversa com a coordenação, a gente acerta as coisas aí, tá bom, gente? Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.